Olá a todos, como é que estamos? Falar hoje sobre a exploração de petróleo, um assunto bastante interessante e importante, com implicações geopolíticas, ambientais e econômicas decisivas para o Brasil, pois será a exploração de petróleo na margem equatorial brasileira. Então vamos lá, aqui é Helder Araújo, no seu canal Luz no Fim do Túnel, hoje 26 de abril, um sábado. Estamos aqui em Santos, litoral paulista. Veja, a exploração de petróleo na margem equatorial brasileira, veja só, abrange as bacias sedimentares do Foz do Amazonas, você sabe, onde nasce o rio Amazonas, né? Pará, Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar. Posiciona-se como um tema central na geopolítica energética do Brasil e da América do Sul. Essa região, situada no litoral norte e nordeste, vocês veem, pega Amazonas, pega Maranhão, pega Ceará, né? É uma nova fronteira exploratória com potencial para reservas de 10 a 30 bilhões de barris de petróleo. Veja, é comparável aí ao pré-sal, né? Contudo, os desafios ambientais, econômicos e regulatórios moldam um cenário complexo, hein, com implicações que vão além do âmbito doméstico e reverberam aí e preocupam, né, aqueles que estão bastante montados aí na exploração do petróleo, né? Então se diz aí, reverbera no equilíbrio global de poder energético. Tem muita gente que não quer que o Brasil explore o seu próprio petróleo. Por exemplo, o pessoal da Chevron, né? Vocês já fazem ideia, né? Esse texto que eu coloquei lá no meu blog, helderar.blogspot.com, eu criei esse texto aí analisando as tecnologias, inclusive considerando as questões aí de como fazer essa exploração, considerando a necessidade de preservação ambiental, né? Tecnologias de mitigação ambiental e as projeções econômicas, né, e o potencial econômico para essa exploração. Naturalmente, tudo isso adaptado ao contexto geopolítico atual, com uma ênfase maior aí no impacto estratégico para o Brasil, pois que energia é fundamental. Veja, a margem equatorial, particularmente a bacia Foz do Amazonas, é uma das regiões mais sensíveis e, digamos, cobiçadas do planeta. Veja, ela fica próxima à foz do rio Amazonas, hein? Essa margem equatorial. Local de recifes de corais, habitats de muitas espécies, de uma riqueza, de uma biodiversidade, de uma riqueza genética, digamos, esmagadora, né? A exploração petrolífera em tal área, digamos, uma área ecologicamente sensível, exige tecnologias avançadas para evitar o impacto ambiental, né? É preciso mitigar o impacto ambiental, sob pena, vamos dizer assim, de inviabilizar o projeto frente à pressão doméstica e internacional que certamente haverá. Então, as principais soluções tecnológicas incluem aí, vamos lá, hoje um vídeo de um caráter mais técnico, hein? Veja, o monitoramento ambiental em tempo real. Veja, sensores subaquáticos, drones e imagens de satélite permitem e permitirão a detecção imediata de vazamentos e alterações ecológicas. Essas ferramentas aí, essa tecnologia, esses sensores, né? As imagens de satélite, drone, sensores, veja, tudo isso requer tecnologia e gente especializada para movimentar essa tecnologia, mas são cruciais para cumprir exigências regulatórias do IBAMA, que a gente sabe, manda mais aqui no Brasil do que o governo do Brasil, né? E tem que atender aí essa demanda global aí por uma transparência ambiental, especialmente lá na ONU, né? Na COP. Veja, então assim, a ausência desse monitoramento vai ser apontado como um ponto negativo, né? Que o IBAMA vai dar uma nota à Petrobras e deu essa nota em 2023 e vai dificultar aí essa exploração. Ou seja, para você ter a legitimidade de ter o seu projeto aprovado no IBAMA e, digamos, minimizar aí um risco diplomático aí do Brasil no cenário internacional, você vai ter que ter esse monitoramento robusto. Segundo ponto, veja,
uma perfuração que deve ser de baixo impacto. Veja, a perfuração direcional lá do solo, né, reduz a necessidade de múltiplas plataformas, minimizando a interferência em ecossistemas marinhos. Então, fluidos de perfuração biodegradáveis substituem compostos tóxicos, alinhando-se às normas internacionais de exploração em áreas sensíveis. Essas tecnologias fortalecem aí a narrativa brasileira de que vai conseguir fazer uma exploração sustentável, que é essencial, a gente já viu, para se contrapor às críticas aí de ONGs e países do norte global que farão tudo para dificultar que o Brasil explore o seu próprio petróleo, né? Frequentemente eles estão aí questionando a coerência ambiental do Brasil, né? Veja um terceiro ponto aí, a prevenção de vazamentos. Válvulas de segurança submarinas, veja, blowout preventers, de última geração, né? E barreiras flutuantes com dispersantes ecológicos são indispensáveis para evitar desastres, vários desastres, né, que já ocorreram, né? Tais sistemas não apenas protegem o meio ambiente, essas válvulas aí, mas também resguardam a reputação geopolítica do Brasil como um produtor confiável, né? Ou seja, na verdade você tem que ter uma resposta rápida e pronta, né, e treinada assim de um incidente. Essa resposta rápida, essa capacidade de responder rapidamente a incidentes ecológicos que certamente ocorrem nessas plataformas, é um ativo estratégico. Por exemplo, um derramamento ali de petróleo vai gerar assim uma gritaria infernal, sanções internacionais, restrições comerciais, enfim, não vai bem, né? Se tiver um vazamento ali, um derramamento e você não tiver uma solução imediata, né? Quarto ponto, veja, a redução de emissões. A eletrificação de plataformas de petróleo com fontes renováveis e tecnologias de captura e armazenamento de carbono, isso aí tem um nome, é CCS, né, que é captura e armazenamento de carbono, responde aí a uma pressão global por descarbonização. Embora a captura de armazenamento de carbono esteja ainda no estágio inicial no Brasil, a adoção dessa capacidade aí pode posicionar o Brasil como um líder em exploração de hidrocarbonetos com a baixa pegada de carbono, ou seja, vai produzir pouco gás carbônico, né? Em um cenário de transição energética, essas tecnologias aí de redução de emissão de carbono são cruciais para manter a competitividade do petróleo brasileiro frente a mercados que priorizam a sustentabilidade e a preservação ecológica, né? Quinto ponto aí, a proteção da fauna marinha. Veja, sistemas de monitoramento acústico passivo e fontes sísmicas de baixa frequência. Veja, esses sistemas minimizam danos a mamíferos marinhos como baleias e golfinhos, cuja proteção é uma bandeira de organismos internacionais. Então, veja, você tem que controlar também o barulho, né, da plataforma. Você tem que controlar o barulho, o som, a propagação do som. São sistemas de tecnologia para monitorar aí a emissão de som, de barulho. Essas medidas aí, esses sistemas são vitais para evitar conflitos com nações e ONGs que monitoram a biodiversidade global. Esses sistemas de monitoramento acústico muitas vezes é um equipamento que é colocado no local onde existe maior emissão de som e de barulho. Ele cria uma espécie de uma onda sonora inversa, né, que vai cancelar o próprio som. É como se você estivesse criando uma espécie de um som negativo, mas na verdade é feito através de ondas que se contrapõem às ondas que você está emitindo, né? Bom, é uma tecnologia assim sofisticada, né? Veja as implicações geopolíticas. Veja, adotar essas tecnologias não é uma simples questão técnica, né, mas pode ser um instrumento de soft power brasileiro. Veja, o Brasil enfrenta aí um monitoramento, aí, vamos dizer, um escrutínio internacional tremendo por causa do Amazonas, né? Por causa da gestão ambiental da Amazônia, né? Veja, ser capaz de implementar aí essas tecnologias de preservação ambiental pode, vamos dizer, facilitar para nós, para o Brasil, que tenha bons parceiros comerciais e investidores, né, que não vão querer ficar no meio da gritaria aí do Greenpeace, aí do Partido Verde,
né, e de todo esse pessoal da Europa aí que está de olho, sempre de olho gordo em cima do Amazonas, né? Então, um sucesso aí seguindo as regras do jogo que eles vão criando e dificultando, vai reforçar a imagem do Brasil como um ator responsável no mercado energético. Veja, também a pressão de potências, por exemplo, a União Europeia está sempre a que mais grita em cima do Amazonas, que impõe aí barreiras ambientais a importações, né? Torna essas tecnologias aí, vamos dizer, um pré-requisito para você acessar os mercados top, né? Os mercados premium, né? Vamos ver aí os riscos geopolíticos aí da exploração de se explorar a margem equatorial. Essa essa exploração aí tem o potencial de reposicionar o Brasil no xadrez energético global, hein? Mas os benefícios econômicos vão depender de superar os entraves regulatórios, ambientais e de mercado. As projeções econômicas baseadas em estimativas da Petrobras e da Agência Nacional de Petróleo delineiam aí um cenário promissor, mas repleto de desafios estratégicos, né? Bom, vocês sabem que a Petrobras foi grandemente prejudicada aí pela Lava Jato, né, que começou lá em 2010 e prejudicou tremendamente um conjunto enorme de grandes empresas e indústrias brasileiras. A Petrobras não ficou fora dessa destruição aí perpetrada aí por esta operação Lava Jato, cujo objetivo efetivamente era prejudicar a indústria nacional, né? Aí esse é um assunto bastante que eu já abordei em muitos vídeos nossos, né? E, bom, mas vamos em frente. Veja, vamos ver a questão das reservas e das receitas. Veja, as bacias da margem equatorial podem conter, como eu disse lá no início do vídeo, de 10 a 30 bilhões de barris. Então, é uma receita potencial aí de 800 bilhões de dólares e pode chegar, se for 30 bilhões de barris, a 2,4 trilhões de dólares ao longo de vários anos, né? Ao longo de décadas, né? Considerando o preço do barril do tipo Brent, que está, no momento, o barril Brent está a 80 dólares, né? Isso consolidaria o Brasil como um dos maiores exportadores do mundo, rivalizando com a Arábia Saudita e com a Rússia. A gente estaria sentando na mesa de gente grande, né? Os royalties e as participações especiais podem injetar aí de 100 a 300 bilhões de reais em estados do Norte e do Nordeste, promovendo aí um desenvolvimento regional e reduzindo as desigualdades históricas e regionais do Brasil. Esse fluxo de recursos é estratégico para estabilizar, vamos dizer, regiões que existe uma certa tensão social, certos problemas sociais. A gente sabe, ainda existem esses problemas no Norte, no Nordeste, onde existe uma, digamos, uma infraestrutura menor para a população que luta com mais dificuldades, né? Por exemplo, a gente já sabe que o Brasil, por exemplo, se você pensar em esgotamento sanitário, atinge 50% da população do Brasil. Então tem muita gente ainda que sequer tem tratamento de água e esgoto no Brasil, né? Naturalmente que a região receberia um grande incremento, né? Inclusive nas áreas não só ambientais, né, mas nas áreas também de infraestrutura básica das cidades, das vilas, né? Bom, em questão de investimento em infraestrutura, veja, a exploração vai demandar imediatamente uma demanda aí de 5 a 10 bilhões de dólares por bacia, totalizando até 50 bilhões até 2035. Né? A Petrobras ela já tem o plano de investir 3,1 bilhão de dólares na bacia Foz do Amazonas até 2027. Claro que isso daí depende de parcerias internacionais, né? E já existe interesse aí de atores fortes, por exemplo, no setor, no caso da China e da Noruega, né? Mas também isso vai aumentar a influência externa sobre o setor, porque você vai contar com investidores de outros países. O desenvolvimento de portos, né, e de hubs logísticos para o transporte, né, em cidades como Belém do Pará e São Luís do Maranhão, pode transformar o Norte e Nordeste em um polo energético, com implicações promissoras aí para uma melhor integração regional sul-americana. A questão de empregos e impacto no PIB. Veja, a criação de 50 mil a 100 mil empregos por bacia durante a fase de desenvolvimento, que vai ser na próxima década, hein?
fortalece, vamos dizer, fortalece as condições sociais dessas regiões, porque são tidas como regiões vulneráveis ainda no Brasil do ponto de vista social, né? Veja, o crescimento do PIB regional prevê-se aí um crescimento de 5 a 10% no PIB regional da região e nacional daria um incremento aí de 1 a 2% no PIB do Brasil como um todo, né? Portanto, a exploração do petróleo na margem equatorial reforça a capacidade do Brasil de projetar poder econômico, né? Claro que a concentração de benefícios aí em elites locais ou advinda de empresas estrangeiras pode, por exemplo, se você também gerar apenas riqueza de certos nichos, né, ou somente dentro da empresa ali, claro que não é esse o objetivo, ele tem que reverter para benefícios sociais, né? Portanto, tem que ter uma governança e um governo aí forte, robusto, né, que saiba investir no brasileiro, né? Veja quais são os riscos aí econômicos e geopolíticos. Veja, primeiro, você viu que o IBAMA já está dando a negativa ali, deu a negativa em 2023 por causa das restrições ambientais e tal. Então, esses entraves regulatórios acabam atrasando o projeto, ele acaba ficando no papel, né? E depois você também tem que ter um aval financeiro aí de 1 a 2 bilhões de dólares por ano, né, para você ir tirando o projeto do papel, né? Claro que quanto mais demora, né, mais difícil vai ficando, né? E a competitividade brasileira, né, por exemplo, frente a países que têm regulamentações muito mais flexíveis, né, que se exige do Brasil, assim, muito entrave regulatório, já não se exige, né, de outros países, né, que são capazes de impor essas regulações, né? Você vê, por exemplo, lá na Guiana, né, na região de Essequibo, na Chevron, petrolíferas de outros países, aí estão lá, mas a Petrobras não está lá, né? Veja a questão da volatilidade do mercado. Veja, o preço do petróleo costuma oscilar, né? Por exemplo, uma queda do preço do barril abaixo de 60 dólares vai tornar o projeto em águas profundas inviável, né? O investidor não vai molhar a mão, né, se ele pensar que não vai ter o lucro lá na frente, né? Veja, a priorização do petróleo, né, também pode retardar aí uma transição para energias renováveis, né, comprometendo a resiliência econômica do Brasil no mundo que caminha para a descarbonização, né? Por exemplo, no momento em que a China está fazendo carros elétricos, está tendo teto solar e tudo mais, você vai investir em petróleo? Bom, eu acho que a gente precisa sim. Mas assim, a gente vai estar sujeito às críticas de nações desenvolvidas, que naturalmente elas são autossuficientes em petróleo, né? E assim, isso condiciona aí a que tenhamos que fazer acordos comerciais considerando essa questão aí da sustentabilidade, da transição energética, da mitigação ambiental e por aí vai, né? Veja, certos setores aí, por exemplo, a construção naval, né, vai se beneficiar bastante, né? Mas, por exemplo, será que a pesca artesanal, por exemplo, em região onde você tem lá os ribeirinhos, os pescadores, os jangadeiros, como é que fica a questão do turismo, né? Por exemplo, claro que se você tiver um dano ambiental, você vai ter um grande prejuízo aí, né, pro ribeirinho, né? E geralmente o pessoal que dificulta, eles vêm brandir isso daí, né? Que você vai prejudicar a pesca artesanal, o turismo, o ribeirinho, o jangadeiro, o castanheiro, e por aí vai, né? Bom, essa possibilidade de ter prejuízo, né, pode ser um entrave para o Brasil tirar esse projeto do papel, né? Tudo que tem risco também tem oportunidade, né? Então, se a gente for ficar preocupado eternamente com os protestos, com possíveis danos, né, bom, é preciso minimizar esses danos até para calar esses protestos, né? Veja, há uma forte competição, você sabe, no ramo do petróleo, né? Por exemplo, a China vem investindo muito em infraestrutura, né? Você sabe, os países ocidentais eles já dominam essa tecnologia petrolífera, né? É claro que essa queda de braço aí entre gigantes, a gente está antevendo aí um mundo bipolar aí na frente, hein? Veja, você vai ter um mundo dominado aí pelos Estados Unidos, que está indo agora para uma
uma espécie de imperialismo nacionalista, né? Veja, o nacionalismo exacerbado, ele conduz facilmente ao fascismo, não é verdade? Mas enfim, a gente está indo por um caminho aí onde o globalismo está fraco, está enfraquecendo, e você vai ter o que então? O nacionalismo dos povos, dos países. Os Estados Unidos já está dando o exemplo, né? Mas ele vai ter a sua esfera de influência. Veja, vamos definir aí que os Estados Unidos ele vem de uma origem, ele é o herdeiro do Império Britânico, né? Ele é sionista, ele é protestante, né? Ele é anglo-saxão. Bom, e já a China, se a gente olhar lá o grande concorrente, ele é um reino milenar, ele é confucionista, ele é socialista, né? Enfim, tem uma série de características, né? Então você vai ter aí um mundo bipolar, né? Mas hoje quem investe mesmo em infraestrutura é a China, né? Será que os Estados Unidos vai deixar o Brasil ao largo, assim, vai deixar de lado? Ele não pode fazer isso, porque a China vai ocupar espaço aqui se os Estados Unidos bobear. Ou seja, o Brasil está no centro de uma disputa geopolítica e de gente grande, né? Bom, voltando aí aos cenários de longo prazo, veja, as licenças liberadas aí até 2026 e as reservas já confirmadas, veja, a gente pode dizer que a margem equatorial vai responder por 20 a 30% da produção brasileira de petróleo, digamos, no longo prazo, aí até 2040, né? Mas a gente tem que pensar no longo prazo, né? Ou seja, a gente tem que pensar em fortalecer a nossa autonomia energética e a influência do Brasil, inclusive na OPEP+, em mercados emergentes aí do sul global, né? Vamos dizer que isso aí seria um cenário otimista. Qual seria o cenário pessimista? Veja, a persistência de entraves ambientais, veja, ou reservas que estão abaixo do esperado em termos assim que o custo da exploração não vai ser vantajoso, por causa que é um custo muito alto, muito caro, e o lucro não vai ser suficiente. Bom, isso tudo limitaria a exploração a esse projeto, né? O retorno econômico pode ser reduzido, ou pode haver perda de competitividade, por exemplo, frente aos produtores lá na Guiana, no Suriname, que avançam rapidamente na mesma região. Então, se o Brasil não for, também ele acaba perdendo, hein? Bom, conclusão, né? Vamos dizer que a exploração de petróleo na margem equatorial posiciona o Brasil em uma encruzilhada estratégica. Alguns poderiam dizer, poxa, não é melhor investir em energia solar, em energia das marés, em energia elétrica, nuclear, solar, né? E sempre haverão essas vozes. Só que essas novas formas de exploração de energia, além de elas serem caras, elas precisam ser em escala, né? Em larga escala, né? Então ela é cara e ela precisa ser em escala, né? Bom, as tecnologias aí continuando, né? A questão da exploração do petróleo. Veja, essas tecnologias para mitigar o dano ambiental, o monitoramento em tempo real, a perfuração de baixo impacto, a prevenção de vazamentos, todas essas tecnologias que eu falei lá no início, são indispensáveis aí para você conciliar a exploração com as demandas globais por sustentabilidade, né? Tem que ser uma coisa sustentável e que não seja danosa ao meio ambiente. Então aí tudo isso, como a gente já disse, vai proteger a reputação do Brasil nos fóruns internacionais dessa área, desse ramo, né? Economicamente, o potencial é de trilhões em receitas, né? E você pode também ter uma transformação regional inegável, que vai trazer muito desenvolvimento. Bom, a gente precisa ter cuidado aí para não ser otimista nem pessimista, né? E ver o que é possível para termos sucesso na margem equatorial. Eu acredito que isso pode consolidar o Brasil como uma potência energética, né? Veja, e aí a gente tem que ser capaz de gerir os impactos ambientais e sociais, né? Então, na verdade, requer aí um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, a preservação ambiental e essa projeção de poder aí que será decisivo para definir o papel do Brasil no cenário global nas próximas décadas. Então, eu quis trazer esse tema para vocês. O texto está lá, eu produzi, está lá no meu blog de Helder de Araújo, e é mais fácil se você clicar aí na descrição do vídeo, você já vai direto no meu blog. Bom, hoje foi um tema assim mais de geoeconomia,
Estou preparando também um texto aí sobre a bomba de hidrogênio não nuclear da China. Bom, agora está tudo no impasse, né? A questão da guerra da Ucrânia, a questão aí do tarifaço. Falou-se que houve um recuo aí do presidente dos Estados Unidos. A gente está esperando para ver, para poder trazer aqui para vocês, aqui para o nosso canal, para os nossos seguidores aqui do Luz do Fim do Túnel. Queremos trazer uma luz, né, no fim deste túnel. Pessoal, quem chegou até aqui, já dá o like no vídeo, faça o seu comentário no nosso vídeo, verifique se você está seguindo o canal, traga um seguidor para o nosso canal aqui e vamos em frente, pessoal. Canal de livre expressão e livre comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente. Sendo que tínhamos para hoje. Obrigado a todos, até a próxima.